Elas estão falando a verdade, eu dou a minha palavra, porque elas não iam brincar com uma coisa tão séria desse jeito. Em janeiro de 1996, algo aconteceu na cidade de Varginha, que até hoje as autoridades preferem não comentar. Após queda de uma estranha nave no interior da cidade, testemunhas afirmam ter visto criaturas não humanas, militares agindo em segredo e estranhas movimentações em hospitais e bases do exército. O olho saltado, muito vermelho, igual farol de carro. E ele ficou me olhando. Hoje vamos seguir uma linha do tempo rigorosa, conectar fatos esquecidos, analisar as evidências e expor tudo o que foi escondido até hoje. O que realmente foi capturado naquela cidade? Por que os envolvidos foram ameaçados? E o mais importante, por que até hoje o governo brasileiro mantém documentos classificados como ultra-secretos? A verdade está mais próxima do que nunca e talvez mais assustadora do que imaginamos. Mas antes de o Brasil e o mundo ouvirem falar do caso Varginha, algo misterioso e absolutamente inusitado já estava acontecendo nos céus do sul de Minas Gerais. Uma verdadeira onda de avistamentos havia sido relatada por diversas pessoas em cidades vizinhas com luzes incomuns cruzando o céu em silêncio total. Mas seria na manhã do dia 13 de janeiro de 1996, exatamente uma semana antes do famoso avistamento das 3 meninas, que um dos momentos mais importantes desse quebra-cabeças ocorreria. O relato do motorista e piloto licenciado Carlos de Souza. A tendência dele seria ele bicar no chão, não, ele vinha caindo lentamente, tá, como se fosse um ângulo de 30 graus, descendo lentamente, como se estivesse perdendo força, tá, e perdendo altitude. Só que ele planava, ia perdendo lentamente a altitude e ia caminhando, como se estivesse procurando algum local para poder baixar, um local para poder assentar, chegar ao solo, porque ele se via que ele estava com graves problemas de altitude, porque saía muita fumaça branca. Era por volta das 6h30 da manhã, quando Carlos dirigia pela rodovia Fernão Dias, rumo a Belo Horizonte, para um encontro com amigos pilotos de ultraleve. O que ele viu no céu, a poucos metros do chão, mudaria completamente sua percepção da realidade. Porque saía muita fumaça branca do lado dele, não era uma fumaça branca, como se fosse uma boia d'água, a boia comprida, parecia uma boia d'água, aquelas antigas compridas, rasgada, saindo com fumaça branca, como se fosse alguma coisa pegando o poço, era uma fumaça esquisita, saindo lateralmente pela lateral da não pela lateral. Segundo Carlos, um objeto de grandes proporções, com cerca de 7 a 10 metros, com formato semelhante a um submarino ou charuto, sobrevoava a rodovia soltando uma espécie de fumaça branca espessa pela lateral. A nave parecia danificada, perdia a altitude rapidamente e voava de maneira instável, em uma linha reta que o conduziu até uma estrada de terra próxima à fazenda Maiolini. Curioso e preocupado com a possibilidade de um acidente aeronáutico, Carlos resolveu seguir o objeto por essa estrada de terra. Ao chegar ao ponto onde acreditava que o objeto havia caído, se deparou com algo absolutamente surreal. Os destroços da nave estavam espalhados pela área, mas não se pareciam com metal comum. Parecia papel alumínio, leve como uma folha. Quando eu amassava, voltava à forma original, como se fosse dotado de memória, relatou Carlos anos depois. Até aqui foi o que eu vi lá. Chegamos lá, eu fui barrado por esse pessoal militar, né, que era um rapaz negro, alto, bem fortão. Ele falou para mim que não podia, eu voltei. Ele estava fardado, ele estava com uma calça cinza escura, uma blusa marrom meia clara e um capzinho. Se vê que não é cap, porque normalmente soldado, quando é soldado, ele usa aqueles boné, ele tinha um cap.
gritando, manda embora, manda embora, manda embora. E foi quando que eu achei que eu cheguei no local, eu vi um pedaço desse objeto, tá? Dessa aeronave, que eu dobrei ela, isso que me chamou a atenção, conforme eu amassei, aí eu soltei, conforme eu soltei ela voltou ao formato original. Alguns minutos depois, um comboio militar apareceu. Caminhões do Exército Brasileiro e uma ambulância do Corpo de Bombeiros cercaram a área rapidamente. Soldados desceram armados e um deles ordenou que Carlos deixasse o local imediatamente, empurrando-o de forma agressiva e apontando um fuzil em sua direção. Bateram na minha mão, falaram para mim, dá isso aqui e vai embora, some daqui. Carlos, em choque, voltou para seu carro e seguiu viagem. Mas a perseguição não terminaria ali. Em um posto de gasolina, foi abordado por 2 homens altos, bem vestidos, que chegaram em um Opala preto. Sabiam seu nome, o nome da esposa, dos pais, e o ameaçaram para que jamais falasse sobre o que viu. Assustado, Carlos ficou em silêncio por décadas, até que em 2021 resolveu contar sua história em detalhes no documentário Moment of Contact, de James Fox. Esse avistamento, que ocorreu 7 dias antes do avistamento das meninas, lança uma nova luz sobre o caso. A hipótese de que 2 naves podem ter sobrevoado a região. Uma, danificada, teria caído no dia 13 de janeiro. A segunda, avistada no dia 20, poderia ter vindo em missão de resgate. Essa sequência reforça a ideia de uma operação militar coordenada para interceptar, capturar e encobrir o que estava acontecendo. Diversas outras testemunhas relataram movimentações incomuns de viaturas militares em estradas vicinais, helicópteros voando em padrões circulares e o bloqueio de acessos em áreas rurais. É importante destacar que a região de Varginha abriga instalações estratégicas como a Escola de Sargentos das Armas, ESA, em Três Corações, e também é rota de trânsito de veículos militares. Mas esse é apenas o começo. A partir daqui, os eventos começam a se intensificar rapidamente. Um objeto voador seria visto por um casal em uma fazenda, o gado se agita, viaturas surgem e então surgem os primeiros relatos da presença de criaturas em solo brasileiro. A pergunta que nos guiou até aqui é: o que caiu em Varginha? Mas talvez a pergunta certa seja: o que eles vieram buscar? Na madrugada de 20 de janeiro de 1996, por volta de 1h30 da manhã, o silêncio da zona rural de Varginha foi interrompido por um barulho atípico. Era o som do gado em desespero. Para moradores do campo, isso é um sinal claro de que algo está errado. Foi esse alarme natural que acordou Oralina Augusta de Freitas. Aí ela olhou e viu o objeto passando aqui, rapaz. Aí ela me chamou. Eurico, vem, o que é isso? Aí eu vim. Mas ele estava passando a que altura, mais ou menos? Ah, tinha uma altura de uns 5 metros, mais ou menos. Baixinho? Baixinho. Tava pertinho, então. Pertinho. E te deu ideia de ser o que aquilo na hora? Quando você viu aquele... Na hora eu falei pra mulher assim, o que é isso aí? É um submarino? Porque tava flutuando aqui, ó. A cerca de 50 metros da residência, flutuando a poucos metros do solo, um objeto voador de forma cilíndrica, muito parecido com um submarino metálico, pairava em completo silêncio sobre o campo. Estático por alguns instantes, o objeto exalava uma espécie de fumaça branca pela parte traseira, como se estivesse avariado. O tamanho era considerável, cerca de um micro-ônibus, e sua presença absolutamente silenciosa tornava a cena ainda mais surreal. Oralina, assustada, recuou da janela e foi tomada por um pânico profundo. Já Eurico, mesmo temeroso, manteve-se na posição por aproximadamente 40 minutos, observando atentamente o comportamento da nave. Durante esse tempo, o objeto seguiu lentamente pelo céu em direção a um morro próximo, a cerca de 500 metros da propriedade, antes de desaparecer completamente de vista, indo em direção à cidade de Varginha. Esse episódio é um dos registros mais importantes e consistentes de todo o caso. Não só porque se trata de um avistamento prolongado por 2 adultos em um ambiente rural isolado, mas porque bate com o relato de Carlos de Souza, ocorrido 7 dias antes,
tanto no formato e aparência da nave, quanto na fumaça liberada. O objeto descrito por Eurico e Oralina não é um ponto isolado na linha do tempo. Pelo contrário, ele representa o elo entre a queda da primeira nave, relatada por Carlos, e os acontecimentos que explodiriam nas horas seguintes, inclusive o encontro das 3 meninas com a criatura alienígena. O casal manteve sua versão intacta por anos, dando entrevistas e relatos consistentes que foram registrados por ufólogos como Vittorio Pacatini, responsável por grande parte da documentação séria sobre o caso. Para muitos, este episódio é o verdadeiro marco de virada da história. O momento em que o invisível se tornou visível, em que o mistério deixou de ser apenas ruído e se tornou imagem viva diante de testemunhas confiáveis. A partir dali, os eventos iriam se intensificar drasticamente. Poucas horas após o estranho avistamento na fazenda, por volta das 9 horas da manhã do dia 20 de janeiro de 1996, moradores da região do Córrego do Barro Branco fizeram um chamado urgente ao Corpo de Bombeiros. O motivo? Uma criatura incomum havia sido vista próxima a um barranco, agachada, imóvel e aparentemente ferida. Algumas crianças, ao notarem a presença do ser, teriam jogado pedras em sua direção, assustadas com sua aparência incomum. A notícia se espalhou rapidamente entre os vizinhos, aumentando a tensão no local. Animal não pode ser não, né? Monstro também não pode ser, né? Eles falam que parece um ET. Pode ter. Deve ser alguém que tá se fantasiando. Eu acredito que seja. Eu acredito mais em animal, no animal. Eu acho que pode ser o que eles viram mesmo. Ah, mas talvez pode ser, né? Que vem de outros bandas, de outros lugares, talvez pode ser, né? Que a gente não conhece, né? Um ET. Acho que é coisa satânica. Ah, esse aí tá parecendo mais que o capetinho. Alguma coisa tem. Eu não vi ele, não. Mas pelo que eu ouvi falar, é um macaco. O chamado foi registrado, e em poucos minutos uma equipe de bombeiros se dirigiu ao ponto indicado. O que encontraram ali não era um animal selvagem comum, tampouco algo que eles estavam preparados para enfrentar. Relatos de testemunhas indicam que a criatura, mesmo debilitada, tentou se esconder na mata. Os bombeiros utilizaram redes de contenção e, com extrema cautela e dificuldade, conseguiram capturá-la. Essa ação foi acompanhada por um silêncio anormal. O ser não emitiu sons típicos de um animal ferido, nem tentou atacar. Apenas se deixava capturar, como se estivesse ciente de que não poderia fugir. Minutos após a chegada dos bombeiros, viaturas do Exército Brasileiro apareceram no local, cercando completamente a área. A presença militar foi descrita como súbita e intimidadora. Alguns moradores que estavam presentes contaram que ouviram disparos de fuzil sendo feitos dentro da mata, embora nunca tenha sido oficialmente confirmado se esses tiros tinham como alvo outra criatura ou apenas serviram para isolar a área. Segundo relatos colhidos posteriormente pelo ufólogo Vittorio Pacatini, o Exército assumiu o controle total da operação a partir daquele momento. A criatura capturada foi colocada em uma caixa de madeira com ventilação e dali transportada por um caminhão militar, que deixou o local em direção ignorada. O comportamento dos militares chamava a atenção. Eles agiam com extrema rapidez, eficiência e sigilo. Não havia espaço para perguntas. A população foi afastada e as poucas testemunhas que tentaram se aproximar foram duramente repreendidas ou ameaçadas de detenção. Esse episódio é particularmente importante porque marca o primeiro registro oficial de uma criatura sendo capturada viva em solo brasileiro, sob os olhos de civis e com participação ativa de órgãos oficiais. O Exército, no entanto, jamais confirmou esse acontecimento. Nenhuma nota oficial foi publicada até hoje sobre o que foi levado do Córrego do Barro Branco.
Não importa o que os militares digam, estão escondendo alguma coisa. Estão escondendo, eles capturaram extraterrestres vivos no Brasil. Para os ufólogos que investigaram o caso de perto, há consenso de que o que foi capturado ali não era deste mundo. Testemunhas descreveram a criatura como de estatura baixa, pele marrom escura e aparência oleosa, com olhos vermelhos vivos e corpo magro. As mesmas características mais tarde seriam relatadas pelas 3 garotas protagonistas do avistamento mais famoso do caso, ocorrido naquela mesma tarde. Mas o que teria atraído tanta atenção dos militares tão rapidamente? Ufólogos sugerem que as Forças Armadas já estavam cientes da presença de seres extraterrestres na região, desde a queda do objeto vista por Carlos de Souza dias antes. O rápido deslocamento das tropas e sua aparente preparação específica para esse tipo de ocorrência levanta suspeitas de que o Brasil teria protocolos secretos de ação em casos de contato com vida não humana. O local da captura, no córrego, foi imediatamente interditado. Populares relataram que os militares instalaram cercas provisórias, utilizaram detectores de metais e realizaram buscas minuciosas pela área, como se estivessem procurando por mais do que apenas uma criatura. A movimentação incluiu a chegada de caminhões com lonas pretas e, em alguns casos, caixas metálicas equipadas com sistemas de ventilação. Naquela mesma manhã, outros relatos de movimentação militar começaram a surgir em diferentes partes da cidade. Caminhões fechados foram vistos entrando e saindo de propriedades privadas. Helicópteros sobrevoavam a região com frequência e ruas começaram a ser isoladas sem explicações claras. Para quem vivia em Varginha naquele dia, havia algo muito maior acontecendo do que um simples resgate ou operação militar de rotina. Por volta das 10 horas, moradores de regiões próximas ao córrego afirmaram ter visto outros corpos sendo retirados da mata. Um deles parecia estar coberto por um tecido escuro e foi carregado por 3 soldados com grande dificuldade. O boato entre os moradores era de que uma segunda criatura havia sido morta a tiros pelos militares e que o corpo estava sendo removido às pressas. Esse possível segundo ser nunca foi oficialmente reconhecido, mas se tornou parte fundamental da narrativa do caso. Se verdadeiro, indicaria que ao menos 2 seres não identificados estavam presentes em Varginha naquele dia, com um deles sendo capturado vivo e o outro abatido. Com os eventos tomando proporções maiores, a Escola de Sargentos das Armas, essa, em Três Corações, cidade vizinha, teria se tornado o centro logístico da operação. De lá, viriam ordens e também veículos para transporte dos seres capturados. Há registros não confirmados de que, naquela tarde, um comboio saiu da cidade em direção à Unicamp, em Campinas, São Paulo, carregando caixas metálicas escoltadas por militares armados. O que fica evidente é que o controle de informações, a movimentação rápida e coordenada das tropas e o isolamento das áreas-chave indicam uma ação cuidadosamente planejada e não uma resposta improvisada a um evento inesperado. A captura no córrego do Barro Branco não é apenas uma parte do caso Varginha. Para muitos estudiosos do fenômeno ufológico, ela representa a evidência mais direta e documentada de um contato real com seres extraterrestres no Brasil e talvez no mundo. O relógio marcava aproximadamente 3h30 da tarde do dia 20 de janeiro de 1996. O sol, ainda alto, lançava uma luz quente sobre os bairros simples de Varginha. Naquela tarde comum de sábado, 3 jovens, Liliane Silva, de 16 anos, sua irmã Valquíria Silva, de 14, e a amiga Kátia Andrade Xavier, de 22, caminhavam tranquilamente pelo bairro Jardim Andere, cortando caminho por um terreno baldio entre as ruas. Vim descendo assim com as meninas, né, as 3, nós 3.
Aí, de repente, assim, que nós olhamos pra lá, assim, aquela coisa estranha, redonda. Nossa, tava super estranho. A gente ficou com tanto medo que não ficava observando muito, não. Aí daqui a gente já correu pra lá e desceu. E quando a gente tava descendo, a gente foi olhando pra trás e viu ele ali. E tava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha perna e braços normal, de um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito não era assim um homem, tinha chifres. Tinha assim, a pele marrom, parecendo que passou com algum óleo no corpo. Tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho. Todo bem com as veias estufadas, essa tipo que tivesse lutado, não sei. Tava com as veias do corpo tudo estufado. O corpo dele também, que ele tava agachado com a mão no meio das pernas. Se fosse um homem, assim, agachado ali, eu tinha coragem de passar aqui com as 3. A gente cortava e ia embora. Mas uma coisa tão estranha daqui, a gente não teve coragem. Nossa, mas de jeito nenhum. As meninas correram desesperadas. Choravam, gritavam. E, ao chegarem em casa, foram encontradas pela mãe de Liliane e Valquíria, Luísa Helena da Silva. Ela descreveu o estado das filhas como de puro pânico, com os olhos arregalados, suando, trêmulas e em choque. Kátia também chorava compulsivamente, incapaz de explicar com clareza o que haviam presenciado. Ao retornar ao local minutos depois, Luísa não encontrou a criatura. Mas algo no ambiente chamou sua atenção imediatamente. Um forte cheiro químico, semelhante à amônia. No muro onde a criatura havia sido vista, ela avistou uma pegada estranha de 3 dedos afundada no barro. Uma marca sem igual. Dias após o evento, algo ainda mais perturbador aconteceu. 4 homens bem vestidos bateram à porta da casa de Luísa Helena da Silva. Eram educados, mas diretos. Ofereceram dinheiro, segurança e ajuda jurídica, caso as meninas aceitassem mudar seu depoimento publicamente e desmentir o que haviam visto. A mãe recusou. Pouco depois, a família começou a sofrer perseguições veladas, visitas noturnas, intimidações e ligações misteriosas. O que torna esse caso especialmente emblemático é a simplicidade das testemunhas. Garotas comuns de família humilde, sem qualquer intenção de fama. E ainda assim, sustentaram seu relato com firmeza ao longo de décadas, enfrentando pressão social, ameaças e até chacota pública. Mesmo depois de mais de 25 anos, suas vozes continuam ecoando na comunidade ufológica como um dos relatos mais autênticos de contato extraterrestre da era moderna. O local do avistamento, por sua vez, foi lentamente transformado. O terreno foi murado e a área urbanizada. As marcas desapareceram, mas o registro permanece. A marca na memória da cidade e nas sombras do que ainda viria, porque o caso Varginha não pararia ali. O que se seguiria seria ainda mais misterioso, trágico e profundamente inquietante. Porque, na realidade, aparições de extraterrestres ou de OVNIs, isso não houve porque não houve uma comprovação. Enquanto o caso tomava proporções gigantescas em Varginha, um novo capítulo se desenhava nas sombras e traria consequências fatais. Na noite de 20 de janeiro de 1996, por volta das 20 horas, 2 policiais do Serviço Reservado da PM de Varginha, P2, foram destacados para uma missão incomum. Marco Eli Xerezi, de 23 anos, e seu parceiro Eric Lopes
patrulhavam discretamente o bairro Jardim Andere em um Fiat Prêmio descaracterizado. Segundo relatos apurados posteriormente por ufólogos e jornalistas investigativos, os dois receberam uma orientação direta. Se localizassem a criatura, deveriam capturá-la sem chamar a atenção da população local e encaminhá-la às Forças Armadas. Eles estavam bem próximos do local onde mais cedo as meninas Liliane, Valquíria e Kátia haviam visto a criatura agachada. De trabalho na polícia, certo? E fez o trajeto todinho com a criatura, né? Saiu do local, foi até o Hospital Humanitas e depois só deu baixa lá na escala dele por volta de 00:45. Foi então que algo cruzou rapidamente a rua, a poucos metros do carro. Segundo depoimentos, a criatura era idêntica à descrita pelas meninas. Pele marrom escura e brilhante, olhos vermelhos, baixa estatura e aparência visivelmente debilitada. O ser parecia desorientado. Xerezi saiu do veículo rapidamente e, em um gesto impulsivo, imobilizou o ser com as próprias mãos. Um contato que ele minimizou na hora, mas que se revelaria trágico dias depois. Essa foi a segunda criatura capturada oficialmente naquele dia. E também a última vez que Marco Eli Xerezi teve contato com a estranha entidade. Nos dias que seguiram, Xerezi começou a apresentar sintomas preocupantes. Fortes dores pelo corpo, febre alta e indisposição generalizada o levaram à internação no Hospital Regional de Varginha. Os médicos relataram um quadro atípico de infecção generalizada causada por uma substância desconhecida. Os exames não apontavam nenhuma bactéria ou vírus comum. Seu estado se agravou rapidamente. Nenhum tratamento fazia efeito. E poucos dias depois, o jovem policial morreu. Só que, na hora que meu irmão fez a captura lá, ele podia ter simplesmente encostado, porque certos exames que eu tenho acusa que foi contagiado por pele. Não precisava ter nenhuma infecção, nenhum machucado, certo? Então, por isso que realmente houve essa captura, sim. E meu irmão participou, sim, porque meu irmão não tinha nada. O laudo oficial foi evasivo. Familiares e colegas estranharam a proibição de velório e a ordem para que o caixão fosse lacrado. A polícia militar conduziu o enterro de forma extremamente discreta. A viúva de Xerezi, em entrevista anos depois, revelou que ele havia comentado sobre a missão e o contato com a criatura, mas jurou segredo por medo de represálias. Testemunhas relataram que o ser capturado foi levado inicialmente ao Hospital Regional e, posteriormente, transferido para o Hospital Humanitas, sob fortíssima escolta militar. Há relatos de que alguns profissionais foram obrigados a deixar suas funções naquela madrugada. Outros afirmam que um radiologista foi pressionado por militares a realizar exames de raio-x em um saco preto, cujo conteúdo ele jamais viu, mas que exalava um cheiro insuportável de amônia. O que exatamente matou Marco Eli Xerezi? Teria sido exposto a algum agente biológico extraterrestre? Foi vítima de um acidente imprevisto? Ou pior, sabia demais? A morte do jovem policial é uma das peças mais sombrias e inexplicáveis do quebra-cabeça, que é o caso Varginha. Um caso onde os que se aproximaram demais da verdade pagaram um preço alto demais. No hospital, outro episódio se desenrolava. Um caminhão militar chegou durante a madrugada. Dele, desceu uma equipe especializada, com roupas de proteção e caixas metálicas. Um dos objetos, segundo testemunhas, apresentava sinais vitais. Estava vivo. Horas depois, viaturas deixaram o local. O ser havia sido transferido para o Hospital Humanitas, uma unidade menor, mais afastada, onde o sigilo seria mais fácil de manter. O que aconteceu ali permanece em segredo. Mas moradores do entorno relataram movimentação intensa, caminhões chegando sob forte escolta e áreas completamente isoladas pela madrugada.
Estava chovendo muito forte em Varginha, correu um temporal, e nós estávamos com uma solenidade aqui em Três Corações dos nossos caminhões, esses caminhões Mercedes-Benz, que eles estavam ainda na garantia. Então nós deslocamos 2 caminhões até Varginha para que fizesse a manutenção prevista. No dia seguinte, por volta das 17h30, testemunhas observaram caminhões militares com lonas escuras deixando o Hospital Humanitas. 2 grandes caixas metálicas eram transportadas. Uma delas tinha um sistema de ventilação ativo, indicando que algo ou alguém ainda estava vivo lá dentro. O comboio seguiu rumo à Escola de Sargentos das Armas, ESA, na vizinha cidade de Três Corações. Entraram pelo portão lateral, com apoio do Serviço de Inteligência Militar. O acesso foi isolado e guardado por soldados armados. Não era uma operação comum. E para muitos pesquisadores, isso marcou o ponto sem retorno da operação de acobertamento. Até hoje, o Hospital Humanitas nunca comentou oficialmente sobre a madrugada de 21 de janeiro de 1996. Nenhum prontuário foi encontrado, nenhuma entrada de paciente registrada, e todos os envolvidos, civis ou militares, permanecem em silêncio. O que realmente aconteceu dentro daquele hospital naquela noite? Estava a criatura viva? O que foi feito com ela? Essas perguntas continuam sem resposta. Pouco tempo depois, entre os dias 22 e 23 de janeiro, novas movimentações chamaram a atenção. Aviões cargueiros da Força Aérea Brasileira deixaram a base aérea de Três Corações com destino a Campinas, SP. O destino final seria a Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, um dos maiores centros de pesquisa médica e biológica do país. Relatos contam de uma autópsia misteriosa dentro da Unicamp e, após isso, uma transferência internacional do corpo para os Estados Unidos em um avião sem identificação. O que se sabe é que todos os registros militares sobre o caso Varginha foram classificados como ultra-secretos. Em 2016, quando o prazo inicial de 20 anos venceu, a classificação foi renovada por mais 25 anos, empurrando qualquer revelação oficial para 2041 ou mais. Houve uma série de coincidências de fatos. Havia no Hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Atenção, abre caminho, dentro das portas. Atenção, isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o Hospital de Varginha, onde o pessoal disse ter encontrado um casal de ETs. Anões grávidos, sequências de coincidências, mas afinal, o que foi levado da ESA para a Unicamp? O que a autópsia revelou? Por que a presença americana foi tão forte? E, acima de tudo, o que foi escondido do povo brasileiro? As respostas, por enquanto, seguem trancadas nos arquivos e nas consciências dos que viram de perto. Mesmo após as capturas, as transferências secretas e o cerco midiático em torno da cidade, o caso Varginha estava longe de ser encerrado. Novos elementos surgiriam semanas depois, ampliando ainda mais o mistério, inclusive com mortes suspeitas de animais e humanos envolvidos nas operações. Dias depois, algo ainda mais alarmante aconteceu. Vários animais do zoológico começaram a morrer repentinamente, sem qualquer explicação clínica. Foram 5 mortes registradas: 2 campeiros, uma anta, uma jaguatirica e um veado catingueiro. Os exames iniciais descartaram causas infecciosas ou alimentação contaminada. A doutora Leila Cabral, diretora do zoológico na época, ordenou que os corpos fossem enviados para análise aprofundada em Belo Horizonte. Tinha saído no alpendre para fumar e vi
uma coisa muito feia. Os olhos vermelhos, grandes, esbugalhados. E a cor dele era marrom escuro, era muito feio. O resultado dos exames foi chocante. Todos os animais tinham os órgãos internos completamente enegrecidos, como se tivessem sido queimados ou corroídos de dentro para fora. Esse padrão de colapso sistêmico não era compatível com nenhuma doença conhecida. Para alguns veterinários envolvidos, o mais provável era a exposição a um agente biológico desconhecido, talvez o mesmo que causou a morte do policial Marco Eli Cheresi, dias após capturar um dos seres. É muito estranho que logo após o aparecimento dessa criatura, nós estávamos com um problema dentro do zoo em morte de animais que tinham ocorrido desde fevereiro. Tá? Eu perdi 5 animais e sem explicação nenhuma científica, porque o laudo técnico diz que morreu de não sei. E não é comum. Eu sou diretora desse zoológico há 7 anos e nunca tive um caso desse. Animais morrem, pessoas adoecem, testemunhas se calam e os registros desaparecem. Essa sequência silenciosa é talvez o mais forte indicativo de que o que ocorreu em Varginha vai além de simples avistamentos. Em 2023, uma nova reviravolta reacendeu o debate sobre o caso Varginha. E dessa vez, o que veio à tona não foi apenas um depoimento, mas sim a existência de um vídeo secreto que comprovaria de forma visual a captura de um ser extraterrestre em solo brasileiro. Segundo o relato, o vídeo foi exibido em uma sala restrita, nos meses seguintes ao incidente. A gravação teria entre 15 a 20 segundos de duração e mostrava a criatura viva, sendo examinada por médicos, deitada sobre uma maca. A existência dessa gravação também foi confirmada de forma anônima por 2 outros funcionários do hospital, entrevistados separadamente por pesquisadores. Ambos reconheceram que havia câmeras em funcionamento no dia e que material sensível teria sido confiscado posteriormente por autoridades não identificadas. Mesmo após as capturas, movimentações militares e o caos instaurado, os relatos de eventos estranhos não cessaram. Um dos episódios mais enigmáticos do caso Varginha aconteceu dias depois, nos arredores do Córrego do Barro Branco, local da primeira suposta captura. Moradores da região começaram a relatar movimentações incomuns de soldados e viaturas militares próximas a uma pequena gruta natural, localizada a poucos metros de onde a criatura teria sido avistada inicialmente. Porém, nada de concreto foi provado ligando a gruta às criaturas. Quase 30 anos se passaram desde aquela manhã nublada, em janeiro de 1996. E apesar das inúmeras testemunhas, das investigações independentes, das movimentações militares registradas por toda uma cidade e das mortes que ainda deixam marcas, a pergunta continua sem resposta. O que realmente aconteceu em Varginha? Teriam as criaturas caído aqui por acidente? Seria uma missão de observação biológica, um experimento que deu errado, ou até mesmo um alerta silencioso de que estamos sendo monitorados? Alguns ufólogos especulam que a reação agressiva do nosso aparato militar pode ter gerado consequências imprevisíveis e que, desde então, o Brasil estaria sob observação silenciosa de civilizações mais avançadas. A verdade é que ainda não estamos prontos para o que se esconde nas entrelinhas desse caso.
Não temos tecnologia para entender plenamente o que caiu em Minas Gerais. Não temos estrutura científica para estudar corpos não humanos sem interferência política. E talvez o mais importante, não temos coragem como civilização para admitir o desconhecido. A verdade pode estar nos arquivos, pode estar no fundo de uma gruta, ou pode estar dentro de nós na coragem de continuar perguntando o que realmente aconteceu em Varginha. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo. O caso Varginha não é apenas uma história, é um convite para olharmos para cima, para dentro e além